Muito bem, o programa Saúde e Movimento já está no ar. Desta vez saímos dos estúdios da TV Galega, aqui de Blumenau, e estamos no Espaço Doctor. Como sempre, visamos trazer para você conteúdo sobre qualidade de vida e bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda é tabu, mas precisa ser desmistificado. Ao meu lado está o Dr. Roland e o tema da nossa entrevista é sobre hemorroidas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado, é uma honra poder discutir assunto tão relevante que ainda, infelizmente, as pessoas têm preconceito, têm receio e isso afeta de sobremaneira a qualidade do teu dia a dia. Não é uma doença grave, mas uma doença incômoda, uma doença molesta e que tem tratamento. E o tratamento não é complexo. Certo, muito bem o senhor falar sobre a hemorroida como ser uma doença, porque às vezes a pessoa pensa que é uma ferida, né, que é uma verruga. Então a hemorroida, ela é uma doença. Na verdade, o que nós temos que entender, a palavra hemorroida vem de perder sangue, né? Daí que veio a concepção. Então, as veias hemorroidárias todos nós temos e quando elas adoecem, quando elas sofrem um processo de dilatação, elas começam a dar sintomas e a isso nós chamamos de doença hemorroidária. O termo, na verdade, correto é doença hemorroidária. Geralmente, né, a pessoa sofre um incômodo, sofre aquela dor e tem essa dificuldade, né, de identificar, de comunicar e de falar sobre esse tema. Por isso que nós falamos que ainda é um tema tabu que precisamos desmistificar. Quando que a pessoa começa a identificar, então, né, começa a sentir os sintomas que pode estar com a doença hemorroidária? É a questão do sangramento? Existem outros sintomas? Nós temos que entender algumas coisas que nós julgamos extremamente relevantes. Primeiro, a doença hemorroidária, ela só dói na complicação. O dia a dia da doença hemorroidária não dói. O que o paciente vai ter? Primeira coisa, o sintoma mais chamativo sempre é o sangramento. Mas, em verdade, o sangramento não é o principal sintoma. Ademais, quando muitas vezes nós damos ao paciente o diagnóstico de doença hemorroidária, ele diz, mas doutor, eu não sangro. Eu digo, não, mas você tem os outros sintomas da doença hemorroidária. Por exemplo, nós temos aquele paciente que refere que vem uma bolinha para fora. Alguns precisando fazer a reintrodução dessa bolinha de forma manual. Isto é uma veia dilatada, é uma veia hemorroidária dilatada. Então é um paciente já portador de doença. Outra coisa, outra queixa muito comum é a sujidade. A roupa íntima sempre com aquela sujeirinha. Aquele termo jocoso que se diz a famosa freada de bicicleta. Entende? É uma forma que todo mundo chega no meu consultório e diz, doutor, eu vivo com a minha roupa íntima suja. Não é? Então, esse é um sintoma relevante. Aí a pergunta é, você tem sangramento? Não, não tenho sangramento, mas está sempre minha roupa suja. Então, isso são sintomas exuberantes, sintomas que geram desconforto. E isso tem tratamento, que a gente vai discutir mais adiante. Ótimo. E além desses sintomas, né, que o senhor comentou, a doença hemorroidária, ela está associada a outras, né, a doenças, a outras comorbidades? Ela pode surgir individualmente ou geralmente está alinhada junto com outro aspecto, outro sintoma que a pessoa pode ter de outra doença? Em verdade, nós temos que entender o seguinte, a doença hemorroidária, ela é uma doença, diríamos, quase familiar. Seu pai teve problemas, sua mãe teve problemas, você tem uma chance enorme de ter o problema. Não é? Os fatores outros são fatores contributivos. Temos que entender, a causa da doença hemorroidária não é gravidez. Nem todas as mulheres que engravidaram têm problema de hemorroida. A doença hemorroidária não é causada por intestino preso, ela é agravada pelo intestino preso, né? O alimento picante, por exemplo, doutor, eu como uma pimenta e aí as minhas hemorroidas ficam a mil. A pimenta não é causa de hemorroida, ela é agravante para a hemorroida. Então, nós temos que entender isso. O que nós vamos oferecer ao nosso paciente é o tratamento ou a orientação dos agravantes, mas a doença por si só, ela é uma doença do paciente. Né? Os mesmos fatores agravantes que nós vemos em algumas pessoas, outras também os têm, mas não tem a doença, não tem a queixa, não tem o sintoma.
É importante falar sobre isso, Dr. Roland, porque, por exemplo, eu como psicóloga e como doula, né, sei que muitas mulheres que estão passando pelo processo da gestação acabam desenvolvendo hemorroidas e aí ficam com essa queixa, com essa dúvida também, né, de que se necessariamente, utilizei esse público porque é o que eu tenho mais conhecimento, se, por exemplo, vai desenvolver durante a gestação ou às vezes até mesmo no momento do parto, né, se realmente vai continuar com hemorroida depois do parto. Então é importante falar sobre isso para, né, poder diferenciar de que não necessariamente, né, está associado a outra comorbidade ou não, e que tem tratamento, né? Acho que isso é o que todo mundo quer saber, quais são os tratamentos, né? Como pode ser feito, se pode ser feito de forma externa, com medicamento, com pomada, com cirurgia, como que funciona? Bom, especificamente sobre a gestante, né? Nós temos que imaginar que a gestante carrega dentro de si um peso, né? Um peso, mas não da forma jocosa, mas um peso positivo, aquilo que ela tanto almeja, mas obviamente essa criança ela estará fazendo compressão sobre as veias, fazendo com que o retorno, porque você imagina o seguinte, o sangue desce as pernas, mas o sangue sobe as pernas, né? Das pernas para cima, e ele tem um certo grau de compressão. E isso diminui o retorno dessas veias ditas hemorroidárias, elas têm uma tendência a dilatar. Mas, obviamente, não é todas as mulheres têm que ter esta propensão. Então, o peso da gestação é um problema. Outra coisa, nós temos que entender que a mulher, ela por si só incha por tudo. Seus lábios ficam mais inchados, as mãos ficam mais inchadas. E não é aquele órgão que seria poupado. Aquela área por si só, ela sofre um edema, um inchaço, decorrente da própria retenção hídrica da gestação. Isso é ponto pacífico. Entende? Então, isso tem que ser entendido. Então, compete ao profissional da área da saúde, em qualquer área que assim o atue, tentar minimizar esses fatores, orientar a melhor forma da gestante a cada momento da gestação, como deitar na cama, como fazer sua atividade, como melhorar a sua circulação, o uso de drogas flebotônicas, né? Existe uma série no mercado, o seu obstetra pode lhe orientar acerca disso, vão minimizar. Então, cuidados locais, cuidados de higiene, cuidados alimentares vão minimizar o problema. Quando isto não puder ser minimizado, é que entra então o especialista com a parte terapêutica, né? Então, as drogas não resolveram, as pomadas não resolveram, os cuidados higiênicos e dietéticos não resolveram. Então, aí entram os procedimentos que a gente vai comentar logo em seguida, né? Tá certo. Então, né, se você é gestante ou se você pensa em engravidar, já ficou aí a dica do Dr. Roland de como, né, você pode enfrentar talvez aí esse tabu durante a gestação e também conversar com o seu obstetra, com as suas amigas para ficar mais informada. Então, além, né, da questão da medicação, das pomadas, como o senhor colocou, qual seria então a forma via cirúrgica, né? Quais outros procedimentos que podem ser adotados, digamos, para corrigir, né, ou então para minimizar esses danos e proporcionar novamente uma saúde aí para o paciente, para não sofrer mais com a doença hemorroidária? Bom, a cada dia que passa, a tendência é um processo dito de deshospitalização. Tudo que eu puder fazer em caráter ambulatorial, eu tentarei fazer, né? Então, há várias modalidades terapêuticas, mas, assim, particularmente, nós tentamos usar aquela de menor custo para o paciente e de melhor resultado. Há modalidades onerosas, mas há modalidades de custo muito baixo, muito acessível, né? Mesmo a nível de planos de saúde, não há questionamentos. E um dos que nós temos preferência se chama ligadura elástica. A ligadura elástica, ela poderá ser feita com ou sem anestesia, a depender da sensibilidade do paciente, a depender do tamanho da hemorroida, né? E isso é feito tudo em caráter ambulatorial, no consultório, é um procedimento extremamente rápido. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela veia que vem para fora e, através de um aparelhinho muito engenhoso, eu vou colocar uma borrachinha na base dessa veia, essa borrachinha corta a circulação da veia, a veia seca e cai. O procedimento, mesmo quando feito sem anestesia, é algum desconforto pós, mas não chega a ser um processo doloroso. Obviamente, o paciente é medicado para tal, né? Ele toma remédios para dor, mas o procedimento é muito tranquilo, que pode ser feito, como eu expliquei, com ou sem anestesia. Outros procedimentos, né, existem,
são mais onerosos e existem os procedimentos, então, em hospital. Então, quando a doença hemorroidária é muito grande, é muito volumosa, lamentavelmente a única forma de tratar é no hospital. Aí é a cirurgia propriamente dita. Não é? E outra situação, né, que é aquela que nós temos dado maior preferência, então, é o paciente fazer o tratamento do componente interno, né, da hemorroide, através da ligadura elástica, e o plicoma, que são aquelas pequenas pelezinhas, né, de tanto a hemorroide vir e voltar, vir para fora, né, sai e entra, ela começa a formar pequenos sinaizinhos, pequenas bolinhas que nós chamamos de plicomas. Então, hoje eu consigo fazer uma técnica que é tratar a hemorroide interna com ligadura e esse componente externo também no consultório com anestesia local, tiro e gera um processo estético e de conforto para o paciente, seja ele homem ou mulher, bem entendido. Cabe frisar uma coisa, a gente tocou bastante na gestante, mas a hemorroida aflige tanto homens quanto mulheres em iguais proporções. Não há maior incidência entre um e outro. Perfeito, doutor Roland. Era uma dúvida, né, que eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a questão do plicoma e sobre a questão do público. Então, já ficou esclarecido, o senhor já trouxe essa informação. Como é importante nós falarmos da nossa saúde de forma geral, de forma integral, e nós precisamos falar sobre saúde íntima, né, sobre esses temas que às vezes as pessoas não gostam de falar, que é desconfortável, que se sentem envergonhadas. Mas para a gente se sentir confortável, né, se sentir feliz, a gente precisa entender o ser humano como um ser integral e proporcionar, então, saúde, prevenir e promover. Eu quero agradecer, né, a participação do senhor aqui no nosso programa. Na verdade, nós estamos aqui no Espaço Doctor, que inclusive é um dos nossos patrocinadores, está fazendo parte agora deste programa que é mega especial. Estamos comemorando aí 2 anos no ar, 2 anos aqui pela TV Galega. Eu quero muito agradecer, então, a sua participação, a sua contribuição e também o seu apoio. Para nós é uma honra trabalhar com qualquer coisa que seja relativa à saúde. Eu sou um empolgado pela área, eu sou um apaixonado pela medicina, eu sempre brinco que se eu tivesse que fazer outra opção, eu seria médico. Não tenho a menor perspectiva de mudar de profissão, né? E pretendo atender até meus últimos dias de vida, quero ser um médico com 80 anos, gosto, faço isso por amor à camisa e especificamente nessa minha área, por eu conseguir resolver problemas comuns de forma pouco agressiva que geram muito conforto para o paciente. Isso me estimula a esse trabalho que eu faço. Sou muito feliz por isso. Agradeço a todos, agradeço esse momento que todos estão acompanhando e colocamos à disposição para outras dúvidas e novas orientações acerca de outras enfermidades do tubo digestivo. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigada. Saúde, né, e vida longa ao senhor e ao programa, para que a gente possa ainda falar muito mais sobre saúde e trabalhar aí para a sociedade, trazendo, como eu disse, mais bem-estar e, como o senhor falou, mais conforto. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Para você que está nos assistindo, continue conosco. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente já volta.